Enfrentamos sérios desafios sociais e climáticos, e é possível que os combustíveis fósseis não sejam os únicos culpados. Talvez o verdadeiro vilão seja o nosso sistema econômico que permitiu esses eventos, o capitalismo. Sua aparente falta de humanidade e empatia para com o ser humano e o meio ambiente, assemelhando-se a um psicopata, nos empurra em direção ao colapso, ao caos. É hora de reformular as regras desse sistema. Mas como fazer? E quais seriam essas novas regras? Este episódio revelou as novas regras ou princípios sugeridos para alterarmos o rumo do nosso atual sistema socioeconômico. Na primeira mudança e talvez a mais importante, nos dá um novo rumo que se traduz num outro objetivo. Em vez do lucro, o foco passa a ser o bem-estar das pessoas. Depois vem quase o óbvio: respeito ao meio ambiente, passar a produzir com inteligência, acabar com a poluição e o lixo, construir uma sociedade mais equitativa com igualdade de oportunidades, termos pleno emprego e sermos uma sociedade inclusiva. Nos lembra do equilíbrio entre nossos direitos e obrigações. E a última, a mãe de todas, nos diz que devemos ter uma democracia plena e participativa, mas não diz como implementar essas mudanças. Deixa muitas perguntas em aberto e chega à conclusão de que teremos que responder a todas elas se realmente quisermos encontrar as soluções que buscamos. Será que este novo episódio, A Célula, responderá a essas perguntas? As células. Esta solução inovadora de pequenas células urbanas, autônomas, autossuficientes e sustentáveis, resolve por si só muitos problemas. Elas permitem uma solução simples e harmoniosa para todo o transporte terrestre, e até uma democracia participativa passa a ser possível, o que permite a implantação das regras que vimos no episódio anterior. A proposta de grandes suítes individuais também se mostra revolucionária, atendendo à sua flexibilidade. Mas como vamos tornar estas células sustentáveis e carbono negativas? Será que este novo episódio resolverá essas questões? Para tornarmos nossas células sustentáveis, tivemos de encontrar soluções para o ar, que atualmente mata quase tanto quanto a Covid matou. A água, que já está faltando em muitos locais e o problema só tende a se agravar. A energia sustentável e seus problemas de intermitência, mas felizmente fomos salvos pelas baterias térmicas. A alimentação, que atualmente é responsável pela obesidade de muita gente e de outras nefastas doenças, mas nos poderá salvar até da crise climática. E finalmente a moda, que só perde para o petróleo no quesito de poluição e atualmente não tem nada de sustentável. A tarefa foi árdua, mas conseguimos. Será que conseguiremos uma educação de excelência, sem aulas, testes, nem professores? Será mesmo possível? Isso sim é um desafio. Na história da educação descobrimos que existem dois tipos, e nos deparamos com um montão de pedagogias diferentes. Analisamos os sérios problemas que a educação tradicional enfrenta, até que nos deparamos com Sir Ken Robinson, que nos apontou que ela aniquila a criatividade, que pode ser a única chave mestra que abre as portas do futuro. Nos indagamos como seria um sistema educacional exemplar. E depois de vermos exemplos incríveis, concluímos que um sistema sem professor, sem aulas e sem testes, com turmas pequenas, baseado em experiências práticas, de reduzida carga horária e que abrace todo tipo de tecnologias, tem muitas chances de atingir o potencial máximo dos pupilos, mantendo sua alegria e felicidade. Todos passam pelo ensino técnico e pela faculdade, para que possam colaborar ativamente na comunidade e suas mentes se expandam até ao infinito. O custo é elevado, mas cabe no bolso. É um investimento no futuro que vale a pena. E como será o sistema de saúde da célula? A célula utiliza um sistema integral de saúde que promove dignidade, humanização e igualdade em todas as fases da vida. Desde a concepção, com cuidados pré-natais de alta qualidade, até os primeiros anos de vida, com nutrição e desenvolvimento adequados, o sistema garante suporte contínuo aos pais e às crianças. A tecnologia é empregada para monitoramento contínuo,
com dados analisados por inteligência artificial especializada, buscando diagnósticos precoces sempre que possível, respeitando a privacidade dos pacientes e a autonomia dos médicos. Durante a infância e adolescência, a educação é inclusiva, promovendo valores éticos e morais. A atenção primária, prestada nas praças dos bairros, atende a maioria das necessidades de saúde, enquanto os cuidados secundários e terciários oferecem suporte especializado. Uma célula central na cidade é equipada com infraestrutura hospitalar avançada e centros de pesquisa. Todas as pessoas ativas das células que compõem a cidade contribuem equitativamente para o financiamento do sistema, que é administrado por uma inteligência artificial dedicada. Este sistema holístico visa uma comunidade saudável e resiliente, unindo tecnologia, educação, segurança, inclusão e empatia. Mas será que tudo isto cabe no nosso bolso? Isso veremos no nosso próximo episódio sobre economia. Neste episódio, a viabilidade econômica das células é posta em causa. Depois de vermos que a economia é tão somente equilíbrio e sustentabilidade, essenciais a qualquer sistema, verificamos que a história nos mostra que muitas sociedades alternativas são economicamente inviáveis, a exemplo da Auroville na Índia. Paralelamente, a comunidade Amish aparece-nos como um exemplo de sucesso devido à sua eficiência técnica. É destacada a diferença entre as sociedades administrativas e produtivas, através de uma grande redução da jornada de trabalho, e é proposta uma nova e revolucionária moeda, tempo de vida, que em conjunto com uma série de medidas importantes, a igualdade de oportunidades é alcançada, e a desigualdade e a corrupção poderão ser quase extintas. Também nos demonstra que mesmo com uma jornada de trabalho reduzida para metade, poderemos ter serviços de excelente qualidade e ainda fazer reservas para termos uma sociedade resiliente. Mas, uma importante pergunta surge: como transformar esta utopia em realidade? Esse é o tema do nosso próximo e último episódio. Embora as tecnologias adotadas em todos estes sistemas sejam bem maduras, isso não quer dizer que não seja necessário algum nível de pesquisa e desenvolvimento para que tudo funcione harmoniosamente. Para se construir condomínios, bairros, comunidades e cidades, é essencial desenvolver um sistema construtivo simples, barato e rápido. Esse desenvolvimento já está em curso e, se bem-sucedido, poderá financiar as fases iniciais deste projeto. A participação de faculdades interessadas será fundamental, pois serão necessários diversos estudos e bastante pesquisa e desenvolvimento em várias áreas. Vamos iniciar o processo. Nesta fase vamos pesquisar a melhor forma de climatizar as suítes e torná-las passivas. O conceito de casa passiva, Passivhaus, é um padrão alemão inicialmente estudado nos Estados Unidos nos anos 70 durante a crise do petróleo, com o objetivo de reduzir significativamente o consumo de energia. Este padrão utiliza muito isolamento térmico, inibe pontes térmicas e frestas, e emprega técnicas de ventilação e exposição solar para minimizar perdas. Com isso é possível reduzir o consumo de energia para climatização entre 60% e 95%. Nos nossos condomínios, onde deslocamos as cozinhas e lavanderias para áreas centralizadas, podemos alcançar ainda mais eficiência energética. O uso de energia elétrica excedente para arrefecimento de cisternas no verão e o uso do calor de baterias térmicas no inverno é uma abordagem promissora. Metano e biomassa podem ser usados como energias secundárias de emergência, complementados por ventiladores de recuperação de energia e bombas de calor, fancoios e ventiladores, e piso radiante para maior conforto. Decidir sobre o tipo de mobília também é importante. Armários embutidos, mesas de concreto cobertas com vidro e camas tipo box, são opções interessantes de baixo custo, duráveis e de fácil manutenção. Após encontrar as melhores soluções, passaremos para a próxima fase. O uso de painéis fotovoltaicos deve atender à maioria das necessidades energéticas das comunidades. Em alguns casos também podemos usar energia eólica e hídrica, geotérmica e maremotriz. Quanto às baterias, será necessário escolher entre os tipos disponíveis, com destaque para as baterias térmicas de areia, que são muito baratas e eficientes. A função principal destas baterias será manter fogões operacionais e a água aquecida. Sistemas de aquecimento solar concentrado, painéis solares de aquecimento de água e boilers podem complementar essa função.
Para os restaurantes dos condomínios, será necessário também estudar e definir o tipo de fogão a ser usado. As baterias químicas também serão essenciais e existem muitas opções no mercado. As baterias de níquel-ferro são baratas e, se bem tratadas, podem durar mais de 100 anos. As baterias de fluxo redox de ferro também são uma boa opção, mas as de fluxo de água do mar, atualmente em desenvolvimento, são muito promissoras. Após a escolha e instalação das baterias, seguiremos para a próxima fase. Os biodigestores foram inventados no início do século passado para resolver o problema dos excrementos de cavalos nas cidades. Eles transformam resíduos orgânicos em bioadubo de alta qualidade e produzem biogás metano, que pode ser utilizado como energia. Em um ambiente anaeróbio, os resíduos orgânicos liberam gases, predominantemente metano, que pode ser armazenado para uso posterior. Os biodigestores modernos, feitos de materiais como borracha, resolveram muitos problemas técnicos antigos. Após a decomposição, 2 tipos de biofertilizantes são extraídos, um líquido e outro pastoso. Ambos podem ser usados na agricultura, tanto na hidroponia quanto na fertirrigação e no solo, respeitando-se as diluições adequadas. A próxima fase tratará desses detalhes. O setor agrícola será crucial e fértil para a inovação. A Holanda fez avanços significativos nesse campo e devemos seguir o exemplo, mas o avanço tecnológico não poderá prescindir da qualidade nutricional dos produtos orgânicos. O uso de biofertilizantes orgânicos na hidroponia, derivados dos biodigestores, deve compensar as atuais perdas nutricionais e ajudar a economizar até 95% de água, fechando assim o ciclo de carbono. Em pomares e culturas extensivas, o uso de biofertilizantes orgânicos no solo juntamente com fertirrigação por gotejamento e cobertura vegetal constante, compensará o consumo de recursos. Técnicos renomados, como Ernest Gotte e seus seguidores, devem ser consultados para se obter os melhores resultados. Tratores elétricos estão emergindo e seu consumo deve ser considerado no cálculo da produção de energia. Os agrovoltaicos, que combinam os painéis fotovoltaicos com os campos agrícolas, podem reduzir a evaporação e gerar a energia extra necessária. A água é o próximo tópico. A água é uma preocupação crucial, tanto pela escassez quanto pelo excesso. As mudanças climáticas trazem extremos cada vez mais frequentes, tornando a escolha do local de implantação das comunidades essencial para garantir acesso à água. Estratégias de coleta, armazenamento e tratamento de água pluvial devem ser implementadas em toda a comunidade e áreas circundantes. Planos emergenciais e reuso de águas cinzentas e negras através de biodigestores serão necessários. Lagoas, albufeiras, poços artesianos e cisternas devem ser considerados para garantir resiliência. Embora em todas as comunidades exista capacidade extra para absorver pessoas em situações de emergência sem comprometer setores essenciais. A próxima fase é crucial. Algumas das fases anteriores podem ocorrer em paralelo para poupar tempo. Mas em algum momento será necessário enfrentar o grande desafio: construir um pequeno condomínio de até 20 unidades seguindo os resultados das pesquisas e estudos realizados. Além dos técnicos envolvidos até aqui, será necessário convidar sociólogos e psicólogos e outros acadêmicos para estudar o experimento. Algumas atividades não terão a escala ideal para funcionarem com eficiência, mas será possível realizar o primeiro grande teste onde todas as tecnologias conviverão juntas. Todos os envolvidos passarão por cursos técnicos para que possam posteriormente cuidar adequadamente da comunidade. Um mini condomínio servirá para testar a resiliência dos sistemas em diversos cenários, e correções poderão ser facilmente efetuadas. Próxima fase. Depois de se corrigir possíveis falhas e afinar os equipamentos, será hora de construir um condomínio maior com cerca de 100 suítes. Agora é para valer. Uma pequena área de lazer já se tornará necessária, além de testes sociais mais robustos. Nesta escala, a autossuficiência ainda será difícil, mas já poderemos ter uma creche, escola infantil e primária, além de salas para cursos técnicos essenciais. A governança participativa terá seu início e aprenderemos a transformar fricções em discussões construtivas. Inteligências artificiais, sistemas de segurança, monitoramento de saúde e o conselho de anciãos serão implementados.
Este experimento durará o tempo necessário para que possam fazer todas as devidas correções. Com resultados positivos, passaremos para a próxima fase. Chegou a hora de construir o primeiro condomínio para 200 pessoas, com uma reserva de 20% de suítes que neste caso serão usadas pelos acadêmicos que continuarão acompanhando o experimento. Será o momento de avaliar o projeto como um todo. Testar fluxos e equipamentos, realizar testes de estresse e preparar estudos de caso. Pequenos problemas serão resolvidos, ajustando tudo até encontrarmos o equilíbrio desejado. Após termos luz verde, avançaremos para a próxima fase. 19 outros condomínios serão construídos ao redor de uma grande praça, formando assim o primeiro bairro. Na praça as escolas serão ampliadas e incluirão também uma grande área de lazer com muito verde, clínica de saúde e um lago, lojas e arenas para shows e teatros, entre outros. Neste ponto a comunidade terá 4.000 pessoas, convivendo diariamente em restaurantes e áreas de lazer e no trabalho. A interação social e a democracia participativa serão testadas em um nível mais complexo, buscando autonomia e autossuficiência e sustentabilidade. Esta fase enfrentará desafios significativos, mas proporcionará momentos empolgantes e oportunidades para ajustes importantes. Nesta fase, mais 5 bairros semelhantes serão construídos em volta de uma praça central, formando assim a primeira célula. Nessa praça, equipamentos comunitários como escola secundária e igrejas, instalações esportivas e clínicas de saúde secundária serão incluídos. Estudos e correções continuarão até encontrarmos o melhor modelo para a comunidade. Com a construção de mais células, poderá ser definido o centro da cidade. 2 células especiais serão então criadas, uma para a saúde terciária, hospitais, e outra para um campus, ensino técnico e universitário. Nesse estágio, o número de alunos e casos médicos já justificam o investimento que pode ser gradativo. Se tudo der certo, este modelo poderá ser replicado e adaptado a outras culturas e climas. Nota-se que, como as células funcionam como pequenos países autônomos, poderão ser experimentados outros sistemas econômicos e até mesmo outros sistemas políticos. Embora este possa parecer um sonho distante, é um projeto possível e extremamente necessário, pois precisamos de responder algumas perguntas importantes, como acondicionar com dignidade 10 a 12 bilhões de pessoas nesta nave? Como num planeta finito podemos ter um sistema econômico que funciona tão mal, gerando continuamente ciclos de crises, e ainda por cima necessita de crescimento contínuo? E a mais importante, vamos continuar destruindo o planeta e as condições que tornam a vida possível, na insana busca pelo lucro e riqueza que só beneficiam 0,01% das pessoas, deixando a grande maioria na pobreza e miséria? Temos de responder a todas estas perguntas se quisermos subsistir com dignidade nesta nova era que rapidamente se aproxima. A era pós-petróleo. Sem nunca esquecer que, por vezes, pequenas e simples ideias conseguem resolver grandes problemas. Gratos a todos pela vossa atenção e até breve.